cartas. Paulo foi escolhido por Jesus para levar o Evangelho aos confins da terra, ou seja, além da Palestina, além de Jerusalém, além daquela região. Então Paulo levou o Evangelho, para levar o Evangelho, a pregação, a boa notícia de Jesus, ele fez 3 viagens missionárias. E nessas viagens missionárias ele plantou várias igrejas. Igrejas em Colossos, igreja em Éfeso, igrejas em Corinto. E ele plantava as igrejas, estruturava as igrejas, deixava uma igreja estruturada e partia para outros caminhos para pregar em outros lugares, para fundar mais igrejas. Ele era um evangelista, um apóstolo de Jesus Cristo. E a igreja de Corinto foi uma dessas. Depois que Paulo fundou a igreja de Corinto, ele deixou ela estruturada, depois que ele plantou essa igreja, ele continuou as suas viagens missionárias. Só que numa dessas viagens missionárias, ele recebe uma reclamação de umas pessoas que o próprio Paulo fala aqui, chamada da família de Cloe, que as coisas não estavam indo bem na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto havia dissensão, havia divisão, havia grupos distintos, pessoas brigando entre si, problemas no culto, problemas de depravação entre os irmãos. E é quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios para resolver esses problemas. E no início aqui, que nós lemos, Paulo está tentando resolver o problema de divisão. Haviam pessoas que adoravam não a Jesus, mas adoravam a Paulo. Dizia, eu sou de Paulo. Existiam pessoas que adoravam não a Jesus, mas adoravam a Apolo. Outros adoravam a Pedro. Outros adoravam a Jesus, mas de uma forma que, dizendo assim, não, nós não temos líderes nenhum, nós não temos isso, nós adoramos Jesus. Ou seja, havia divisão dentro da igreja. Então Paulo, para resolver esse problema, ele mostra que o fato deles terem crido no Evangelho, deles terem sido alcançados pelo Evangelho, não foi Paulo, não foi Apolo, não foi Pedro, mas sim o poder do Espírito Santo que convenceu aqueles homens, porque aqueles homens ou eram judeus ou eram gregos. A pregação do Evangelho era loucura para os gregos. O grego ele levava muito em conta a sabedoria, a filosofia, a eloquência. Então, quando eles ouviam sobre o Evangelho, eles olhavam para aquilo e falavam, isso é uma loucura, como é que pode um homem cravado numa cruz salvar a humanidade? E para os judeus que não se converteram a Cristo, aquilo era escândalo, porque eles ainda esperavam o Messias, eles não acreditavam que Jesus havia vindo e que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, para essas pessoas, a pregação do Evangelho era loucura. Por isso, somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Somente o homem pode convencer o próprio homem do pecado. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele começa dizendo, visto como a sabedoria de Deus, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Não tem como o homem conhecer a Deus com sua própria sabedoria. Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, qual o método que Deus escolheu para que as pessoas fossem salvas? A loucura da pregação. Porque tanto os judeus, que eu já falei, pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E é sobre essa cruz que eu quero falar com você essa noite. É sobre essa cruz que eu quero trazer uma mensagem para o teu coração essa noite. Naquela cruz, o maior pregador do mundo fez o maior discurso do mundo. E o palco
que ele usou para fazer esse discurso foi a cruz. Eu quero falar sobre as 7 frases de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu quero começar pela primeira frase, que está em João 19, 28. Eu não vou abrir os textos para não perder muito tempo, para a pregação não ficar muito longa, mas vocês podem anotar. A primeira palavra é a palavra da humanidade, a humanidade de Cristo. Está em João 19, 28, quando Jesus diz: tenho sede. Queridos, o apóstolo João, que andou com Jesus, ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo para combater dois pensamentos e ideias que estava começando a ganhar notoriedade naquele tempo. Era o agnosticismo e o docetismo. Essas duas filosofias, elas negavam a humanidade de Jesus Cristo. Então, João escreve o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, para resolver justamente esse problema. Queridos, deixa eu só perguntar, se o áudio não estiver bom, vocês avisem, por favor, tá bom? Então, João escreve o Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele, para resolver esse problema. Tanto que João começa dizendo que Jesus é Deus. Ele começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele diz que o Verbo era a luz do mundo. Em João 1, versículo 14, ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus era 100% Deus, 100% homem. Como essas duas coisas casam? Não me pergunte, eu não sei. Ninguém sabe. São os mistérios que Deus não revelou. Mas nós sabemos que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Por isso, naquela cruz ele diz: tenho sede. Significa que Jesus tinha necessidades fisiológicas. Jesus estava com sede, Jesus estava sofrendo naquela cruz. O segundo ponto que nós temos que ver sobre essa frase de Jesus na cruz, tenho sede, é por que Jesus demonstra sua humanidade naquela cruz. Eu quero levar vocês para o Antigo Testamento desde o início. O homem, Adão e Eva pecam. A partir do momento que eles pecam, entra no mundo do pecado, entra no mundo da dor, entra no mundo do sofrimento, entra no mundo da morte. E todos, Romanos capítulo 1, verso 18, eu acredito, diz que, 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos descendentes de Adão, nós herdamos o pecado de Adão. Quando o povo de Israel, quando Deus escolheu o povo de Israel, e aquele povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, aquele povo atravessou o deserto para chegar até a terra prometida, que Deus havia prometido, até a Canaã. E ali, no meio do caminho, no Monte Sinai, Deus chama Moisés ao monte e entrega a Moisés as tábuas da lei. Ali Deus entrega a lei moral, os 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos foram entregues ao povo de Israel, não para que o povo cumprisse aquela lei e fossem salvos pelo cumprimento dessa lei. Mas aquelas leis, os 10 mandamentos, foram dados para que o povo de Israel conhecesse, percebesse o quanto eles eram pecadores. Paulo, que era um judeu, ele, em Romanos capítulo 7, eu acredito que o verso 1, ele vai dizer: eu não teria conhecido que cobiçar é pecado se a lei não tivesse me dito, não cobiçarás. Então a lei foi dada para que o pecado do homem fosse avultado, para que o homem percebesse o seu pecado. Então,
A lei, os 10 mandamentos, traz ao homem condenação, traz ao homem, mostra ao homem que ele é um pecador e que ele está condenado por conta desses pecados. Tanto é verdade que, junto com a lei moral, que é os 10 mandamentos, Deus também dá a lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? A lei cerimonial era o ato do judeu, do povo de Deus, ir até Deus, imolar um animal para que o pecado fosse expiado, para que a ira de Deus fosse aplacado, para que o perdão viesse ao povo de Israel. De ano em ano, o sumo sacerdote pegava um cordeiro, um bode, um cordeiro, e levava, sacrificava esse cordeiro e entrava com sangue no Santo dos Santos e aspergia sobre o propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca, da arca de Deus, onde estava a presença de Deus. E o sangue do cordeiro era aspergido naquela tampa chamada propiciatório, onde dentro estava o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da lei, os 10 mandamentos, simbolizando que o sangue do cordeiro cobria todo aquele pecado. E a ira de Deus não vinha sobre o povo de Israel, por conta do cordeiro que foi imolado, do sangue que foi aspergido, do sangue que cobriu o pecado de Israel. E isso era feito de tempos em tempos, de anos em anos. E o que isso tem a ver com Cristo? Isso apontava para Cristo. João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, ele vê Jesus chegando pela primeira vez no seu ministério público, em público, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio a este mundo para servir de cordeiro, de um sacrifício substitutivo. E para que Jesus pudesse ser sacrificado pelos nossos pecados, para que Jesus pudesse expiar os nossos pecados, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser sem ruga, ele tinha que ser sem mácula, ele tinha que ser sem mancha. Jesus foi o único homem que passou por essa terra sem cometer um pecado sequer. Ele foi tentado até o último minuto. E a tentação de Jesus nem se compara com a nossa, foi infinitamente maior. Mas em tudo ele foi tentado, diz a palavra, mas sem cometer um pecado. Quando Jesus vai para aquela cruz, é um ser humano que está indo para aquela cruz, o único ser humano que pisou nessa terra, que não cometeu pecado. Ele foi para aquela cruz limpo, ele foi sem mácula, sem ruga, sem nenhuma mancha, totalmente perfeito, porque para expiar os nossos pecados de forma definitiva, somente um ser humano, um homem encarnado, estivesse naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. Por isso a importância dessa palavra tenho sede. Quem estava ali naquela cruz era Jesus, 100% homem, 100% Deus e 100% homem. Um homem perfeito, um homem sem mancha, um homem que poderia fazer a expiação dos nossos pecados, que poderia nos substituir naquela cruz. A segunda palavra que Jesus diz naquela cruz é a palavra do perdão. Vocês podem anotar Lucas 23, 34. Jesus diz: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu quero trazer a sua mente o que aconteceu um pouco antes de Jesus estar naquela cruz. Primeiro, Jesus foi traído por um dos seus discípulos. Depois, Jesus é levado para o cenáculo, onde ele enfrenta um julgamento totalmente mentiroso, um julgamento injusto, onde Jesus é acusado de sedição, ou seja, de revolta contra o Império Romano, e é acusado de blasfêmia pelos judeus. Naquele lugar, Jesus é esbofeteado, cuspiram no rosto de Jesus,
bateram em Jesus. Depois levaram Jesus para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos olha para Jesus, sabendo que ele era da Galileia, manda Jesus para Herodes, para ser julgado por Herodes, porque Pôncio Pilatos não queria ter parte com isso. Herodes, vendo Jesus, zomba de Jesus, não quis julgar Jesus também, volta para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, não querendo matar Jesus, manda que Jesus fosse açoitado. E naquele tempo era 39 chibatadas menos uma, era uma quarentena. E nós temos que ter em mente que a história diz que esses chicotes eram feitos de algumas correias de couro, e na ponta dessas correias haviam ossos e haviam pedaços de ferro. Então, Jesus foi açoitado com esses açoites, com esses chicotes. A ponto desses chicotes baterem em Jesus e arrancar pedaços da carne de Jesus. Quem assistiu filme Paixão de Cristo, que foi dirigido por Mel Gibson, vai ter uma noção do que foi a dor de Cristo quando ele foi açoitado. Então depois ele é levado ao pretório romano, onde os soldados confeccionam para Jesus uma coroa de espinhos. A história diz que aqueles espinhos tinham mais ou menos 1 centímetro, 2 centímetros, ou seja, o tamanho de um dedo. E que quando eles colocaram essa coroa em Cristo, aquela coroa, aqueles espinhos cravaram no crânio de Jesus. Eles colocaram um manto escarlata nas costas de Jesus e deram para ele um pedaço de caniço, de um pau, zombando de Jesus, que Jesus tinha uma coroa de espinho, tinha um manto escarlata e o seu cetro. E zombaram de Jesus dizendo: salve o rei dos judeus. No fim, pegaram aquele pedaço de pau e bateram na cabeça de Jesus. Então Jesus é levado novamente a Pilatos. Pilatos, não querendo ter parte na morte de Jesus, faz uma última tentativa. Ele, por ocasião das festas que estavam acontecendo, e era costume Roma libertar alguns dos seus prisioneiros, um dos seus prisioneiros, então ele chama Barrabás e coloca para que o povo possa escolher entre Barrabás e Jesus. E toda a multidão, essa multidão que viram os milagres de Jesus, essa multidão que viram a glória de Jesus, essa multidão gritaram em alta voz: solte Barrabás. Jesus é rejeitado. Então Pilatos pergunta aí a Jesus o que querem que eu faça? E a multidão diz: crucifica. Jesus é humilhado, Jesus é traído, Jesus é desprezado. Jesus é obrigado a levar o seu instrumento de morte nas costas até o Monte Caveira. E lá naquela cruz ele é crucificado entre o céu e a terra, demonstrando que ele é a ligação entre a terra cheia de pecado e o céu cheio de santidade. E ali naquela cruz, as pessoas zombavam dele, meneavam a cabeça, diziam a ele: se tu és filho de Deus, desça da cruz. Se você descer da cruz, nós cremos em ti. Então Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E glória a Deus que Jesus disse isso, porque se Jesus tivesse descido daquela cruz, o homem que tinha poder de destruir tudo aquilo, de acabar com tudo aquilo, o poder de descer da cruz, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele pediu perdão por aquelas pessoas e atenuou a culpa delas. Mas sabe qual que é a lição mais importante para mim e para você nos dias de hoje? Vamos lá. Os judeus não criam em Jesus Cristo.
não criam que Jesus era o Messias. Para os judeus que estavam ali, aos pés da cruz, eles estavam fazendo um serviço para Deus. Estava matando uma pessoa que dizia ser o Messias, e eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Já os romanos nem sequer conheciam Deus. Os romanos adoravam outros deuses. Para os romanos, Jesus Cristo era um prisioneiro como outro qualquer. Ou seja, eles estavam fazendo aquilo com Jesus, mas eles deram a cara a tapa, eles estavam fazendo. Eu queria que você refletisse a forma que nós temos tratado Jesus hoje. Quanto tempo, de 24 horas do nosso dia, nós temos dedicado a Cristo? Porque nós dizemos que amamos a Deus, que amamos a Cristo, que Jesus é a nossa vida. Nós colocamos nos nossos carros, nas nossas posses, bênção de Deus. Mas até que ponto eu não estou sendo pior do que os romanos e pior do que os judeus que estavam ali crucificando Cristo? Isso é uma reflexão para que eu faça e para que você faça. Como eu tenho demonstrado o meu amor por Cristo? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Esse pedido de perdão, quando Jesus diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, esse pedido é extensivo. Ele se estende a mim e se estende a você. Há salvação para mim e há salvação para você naquela cruz. Basta que nos humilhemos diante da potente mão de Deus, que busquemos o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que possamos conhecer o Evangelho de Jesus, que possamos conhecer o amor que Ele demonstrou por nós naquela cruz. A terceira palavra é a palavra do desamparo. Vocês podem anotar Mateus 27, 46. Em Lucas, capítulo 16, eu acredito, 16, 17, 18. Ali narra Jesus orando no Getsêmani. Lucas escreve que Jesus estava orando e ele orou 3 vezes, em grande agonia, a ponto de sair sangue dos seus poros e misturar com o suor, e aquilo escorrer pelo corpo de Jesus. A medicina vai dizer que isso é um fenômeno raro que acontece quando a pessoa está sob grande pressão. E Jesus, em grande agonia, estava orando, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Eu queria que você entendesse o que havia naquele cálice. Será que Jesus estava olhando para aquele cálice, estava olhando a dor da crucificação, a dor do açoite, a dor da coroa de espinhos? Não. Jesus sabia que naquela cruz ele seria manchado com os nossos pecados. Ele sabia que Deus, sendo santo, não pode contemplar o mal. Ele sabia que ele tinha absorvido os nossos pecados, que nossos pecados haviam sido imputados nele, e por consequência também o castigo que os nossos pecados mereciam havia sido imputados nele. E ali Deus Todo-Poderoso derrama da sua ira em cima do teu filho. Deus castiga seu filho naquela cruz, para não castigar a mim e a você. Naquela cruz, Jesus é separado do Pai. E sabe por quê? Eu acredito que essa foi a dor pior que Jesus sofreu, foi a separação, porque Jesus ama a presença, ama o relacionamento que ele tinha com Deus, a comunhão que ele tinha com Deus, e naquele momento ele é separado de Deus porque ele estava manchado com os nossos pecados. E a palavra do Senhor diz que Deus é puro, perfeito, ele não pode contemplar o mal, ele não pode contemplar o pecado. E Jesus sofre essa dor de estar separado de Deus, para que eu e você não sintamos essa dor eternamente. É isso que Jesus estava orando, se possível, afaste de mim este cálice. É isso que estava no cálice, naquele cálice, a ira de Deus. Por isso ele diz naquela cruz,
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O filho foi desamparado pelo pai. O filho não teve a presença favorável do pai naquela cruz. Porque ali ele estava pagando pelos meus pecados, estava pagando pelos seus pecados. A ira de Deus veio sobre ele. Meu irmão, pensa na seguinte analogia. O planeta Terra está aqui e como se estivesse vindo um meteoro para colidir com a Terra. E colidindo com a Terra, destruiria todos e tudo. Esse mundo aqui somos nós. O meteoro é a ira de Deus. Mas então insurge entre o céu, entre a terra e o meteoro, Jesus Cristo se coloca no meio, para que a ira de Deus batesse nele, para que nenhuma poeira encostasse em mim e em você. Por isso ele diz, com tanta agonia naquela cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava pagando pelos nossos pecados naquela cruz. Quarta palavra, a palavra da salvação. Eu queria que você anotasse Lucas 23, 42, 43. Eu queria que você imaginasse o cenário. Jesus ele foi crucificado entre dois ladrões. Mateus, o relato de Mateus desses dois ladrões, diz que os dois ladrões estavam zombando de Jesus. E aqui, em Lucas 23, 42, 43, vai nos dizer que o ladrão da direita disse ao ladrão da esquerda: você não teme a Deus, mesmo estando sendo castigado da mesma forma? Primeira coisa, o ladrão da direita reconhece que Jesus é Deus. E ele continua dizendo: este homem nada fez, nós merecemos o castigo que nós estamos recebendo nessa cruz, porém ele nada fez, ele é inocente. O ladrão da cruz reconhece que Jesus era inocente e reconhece que ele era culpado. Então ele olha para Jesus e diz: Senhor, Kyrios, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece que Jesus é rei. Jesus olha para aquele ladrão da direita e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu queria que você entendesse que aqueles dois ladrões na cruz representam toda a humanidade. Jesus, com o seu discurso na cruz, com as suas frases na cruz, representa o evangelho sendo pregado. O ladrão da esquerda, que continuou zombando de Jesus, representa aqueles que ouviram o evangelho e acharam escândalo e acharam loucura. O ladrão da direita representa aqueles que ouviram o evangelho, aquilo que nós estamos pregando hoje. E aquilo entrou como uma flecha no coração. Ele olha para Deus, reconhece quem é Deus. Ele olha para si, reconhece que ele é um pecador diante de Deus Santo. Ele olha para a situação que ele se encontra diante de Deus, de total condenação. Mas ele percebe o amor de Deus e a misericórdia de Deus, que enviou seu Filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados, para que nós não venhamos experimentar a morte eterna, e sim ter a vida eterna. Não pensem vocês que todos serão salvos. Uns rejeitarão, outros aceitarão. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A palavra do Senhor diz que a porta e o caminho é estreito e são poucos que entram por ela.
E eu oro para que você que esteja me ouvindo seja um desses escolhidos de Deus para herdar a vida eterna. Quinta palavra da cruz, a palavra da conversão. João, capítulo 19, 25 e 27, pode anotar. Ali Jesus olha para sua mãe e para o apóstolo João, que estava junto com a sua mãe aos pés da cruz, e diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Essa passagem não significa que Jesus estava instituindo Maria como a mãe de toda a humanidade. Eu amo Maria, eu amo Mateus, eu amo Moisés, eu amo Elias, eu sou apaixonado por Paulo. Mas todas essas pessoas não foram perfeitas, foram pecadoras. E morreram. O único intercessor e salvador entre nós e Deus é Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo aqui é a palavra do cuidado. É a palavra para mim, para você, para a igreja. Jesus está dizendo para João: João, cuide da minha mãe. Está dizendo para a mãe: mãe, cuide do meu irmão. Jesus está dizendo para mim, para você, nessas palavras: igreja, cuide um dos outros, ame uns aos outros. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse, que o resumo da lei dos 10 mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nós aprendemos que a maior evidência que nós amamos a Deus é que nós amamos o nosso próximo como nós mesmos. Nós aprendemos que o nosso próximo não é somente aquele que nos ama, não é somente aquele que nos faz bem, mas é aquele que nos faz mal, é aquele que puxa nosso tapete, é aquele que machuca, é aquele que apunhala pelas costas. Ele também é o nosso próximo, nós devemos amar essas pessoas. E nós aprendemos também o que é amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, amar o próximo como a nós mesmos é não fazer com a pessoa o que nós não queremos que fazemos conosco, e é fazer para as pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, só um exemplo para terminar, para ilustrar. Vira e mexe, a gente recebe nas redes sociais vídeos de pessoas em situações vexatórias, ou pessoas que estão drogadas, ou pessoas que estão embriagadas, totalmente escravizadas pelo álcool, pelas drogas. E, infelizmente, isso é motivo de chacota, motivo de risada, motivo de... As pessoas se deleitam nisso. Essas pessoas nós devemos amar elas, porque nós devemos imaginar que aquelas pessoas, elas são filhos de alguém, elas são pai de alguém, elas são irmão de alguém, elas são ente querido de alguém. Nós devemos entender que ali poderia ser seu pai, poderia ser sua mãe, poderia ser você mesmo. Poderia ser um irmão seu. Então, se colocar no lugar do outro é tentar imaginar como que você seria naquela situação. E quando você perceber que aquela situação seria vexatória para você, seria terrível para você, é você ir de encontro àquela pessoa e falar: meu irmão, vem, eu te ajudo. Vem, vamos tentar fazer alguma coisa, não ficar rindo, não se deleitar nisso, mas fazer algo. Amar o próximo como a nós mesmos não é só dizer que ama, mas é fazer algo. Meu irmão, tem tantas coisas que a gente pode fazer. Eu queria que você olhasse para o teu guarda-roupa. Quantas coisas que você tem ali, que você comprou, porque você quis fazer um capricho do teu coração. Por que você tem um celular de 7 mil reais? Por que
nós compramos coisas que não precisamos para ostentar, sendo que pessoas do nosso lado estão passando fome, pessoas do nosso lado estão passando necessidade. Às vezes, meu irmão, filhos abandonam pais. Às vezes pais estão passando por necessidade. Às vezes pais estão doentes e os filhos não visitam. Filhos são abandonados nas ruas, são abandonados nos orfanatos. Jesus está dizendo aqui, cuidem uns dos outros, amem uns aos outros. Ninguém nesse mundo tem nada. Não tenha algo que não possa dar, não tenha algo que não possa fazer. Se você não tem condição financeira, dobre o teu joelho, olhe para aquela pessoa, não zombe dela. Olhe para aquela família que está passando fome. Se você não tem condição de ajudar de forma financeira, abrace aquela pessoa. Dê uma palavra de encorajamento. Diga que existe salvação para ela. Igreja, nós temos que parar de pensar, nós temos que parar de buscar cargo, buscar glória, buscar títulos, buscar renome na igreja. Não, nós fomos chamados para amarmos uns aos outros como Cristo amou a igreja. Como Jesus Cristo nos amou, Ele quer que nós nos amamos uns aos outros. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Sexta palavra da cruz, a palavra da consumação. João 19, 25 vai dizer, Jesus naquela cruz, Ele diz, está consumado. Essa palavra, ela no grego, eu não sei se é no grego, no hebraico ou no latim, eu não me lembro. Mas essa palavra, ela está consumado, ela significa uma palavra chamada tetelestai. Essa palavra tem 3 significados. O primeiro significado na antiguidade era que quando um filho recebia uma missão do pai, esse filho ia lá, cumpria aquela missão, chegava diante do pai e dizia, pai, tetelestai. Ou seja, está consumado, o que o Senhor pediu para me fazer foi feito. Jesus está dizendo a Deus, pai, está consumado. O pedido que o Senhor me fez, a missão que o Senhor me deu, de vir a essa terra, de me fazer homem, e de assumir o pecado da humanidade naquela cruz e pagar por eles, está consumado, está terminado. O segundo significado da palavra tetelestai é quando uma dívida era paga. Aquela promissória era assinada com a palavra tetelestai, que significa a dívida foi paga, você não deve mais nada. A palavra do Senhor diz que Jesus pegou a escrita de dívida que havia contra nós. Uma dívida impagável, que eu não poderia pagar com nenhum dinheiro meu, que eu não poderia pagar com nenhuma obra minha. E a palavra diz que Jesus rasgou essa escrita de dívida e a cravou naquela cruz. A dívida que nós tínhamos com Deus era impagável. Nós não conseguiríamos nunca pagar essa dívida por conta dos nossos pecados. E nós seríamos lançados na prisão eterna, junto com os verdugos, sendo torturados pelos verdugos. Mas Cristo pagou a nossa dívida. E o preço que foi cobrado de Cristo foi o seu sangue. Meu irmão, isso é maravilhoso. O terceiro significado da palavra tetelestai é quando era comprado uma terra e naquela escritura era escrito tetelestai, ou seja, aquela terra foi comprada e foi paga, a escritura está aqui. Meu irmão, Jesus
é tão poderoso. Lembra quando ele diz em João capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e eu virei e os levarei para viver comigo. Meu irmão, existe algo muito mais sublime do que esse mundo que a gente vive. A Bíblia descreve como um lugar, um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá depressão, onde não haverá ansiedade, onde não haverá medo, onde não haverá doença, onde não haverá choro, porque as nossas lágrimas todas serão enxugadas por Cristo. É esse lugar que Jesus comprou para nós. E o pagamento, essa escritura desse lugar eterno, essa escritura desse lugar eterno foi assinado com sangue e o sangue do Cordeiro. Está consumado, tetelestai. Eles estão perdoados, a missão foi cumprida. A dívida foi paga. E o lugar para eles viverem eternamente está comprado. Meu irmão, eu me maravilho com isso. É tão gostoso pregar isso, eu vivo o que eu estou pregando aqui, mano. A sexta palavra, a sétima palavra, a palavra da entrega. Quiserem anotar, Lucas 23, 46. Jesus diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Primeiro significado. Não pense que foi o diabo que tirou a vida de Jesus. Jamais. Jesus se entregou. Ninguém tiraria a vida de Jesus. Os romanos, os judeus que não criam em Jesus, o diabo, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele a deu voluntariamente. Ele diz ao Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. O segundo ponto que essa frase traz para mim e para você é que Jesus entregou a sua vida naquela cruz ao Pai, entregou o Espírito ao Pai, para que o nome de Deus fosse glorificado. Jesus havia dito que na sua morte o nome do Pai seria glorificado, e ele glorifica o Pai na sua morte. E o terceiro aponta para a ressurreição. Jesus ele morre, mas ao terceiro dia ele é ressuscitado. Na cruz, Jesus vence o pecado, Jesus vence o inimigo das nossas almas, o diabo. Mas na sua ressurreição, Jesus vence o último inimigo, a morte. Em 1 Coríntios vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus vence a morte naquela cruz. Jesus vence a morte na sua ressurreição. Ele é assunto aos céus e ele agora está assentado à destra de Deus. Meu irmão, eu queria que você entendesse: quem está assentado à destra de Deus é um homem, é um representante meu, é um representante seu, é um homem que ainda tem nas suas mãos, nos seus pés, as chagas que tem ainda na sua costela, os ferimentos, as chagas. É um homem que está sentado à destra de Deus, que intercede por mim, que intercede por você, que está aguardando a ordem de Deus para buscar os seus. E quem são os seus? São todos aqueles que lançarem a esperança em Jesus Cristo, que crerem que Jesus veio em carne e crerem que Jesus morreu pelos nossos pecados, e ter isso como exemplo de vida e viver esse evangelho, viver essa vida que Cristo requer de nós. Terminando, finalizando, o que a gente pode perceber, trazer de
de lição para nossas vidas. Primeira, o quão vil é o nosso pecado. O quão vil é a nossa desobediência. Por conta dos nossos pecados, Jesus sofreu naquela cruz. Segundo ponto é o quão vil é eu olhar para a minha vida perfeita, olhar para minhas atitudes boas e achar que eu tenho algum mérito de ser aceito por Deus. Meu irmão, nós somos pecadores. Se você buscar na tua mente só aquilo que você pensou hoje, pensou ontem, isso já te faz um pecador diante de Deus, porque o parâmetro de Deus para nos aceitar é a sua santidade. Nós nunca chegaremos a isso, porque nós somos pecadores. Então, quando eu digo que não tenho pecado, quando eu digo que eu sou bom, a palavra diz que eu sou mentiroso. E eu estou anulando a cruz de Cristo. Jesus morreu por pecadores. O homem mais santo deste mundo é um pecador. Você quer entender como que o homem é vil? O quanto o homem é pecador? Eu vou tentar fazer aqui. Jesus está aqui, no meio. Desse lado meu aqui, ó, está Hitler. Desse lado meu aqui está Paulo. O homem que pregou o evangelho, o homem que correu, fez 3 viagens missionárias, um homem piedoso. Eu posso dizer que Hitler está a essa distância de Cristo e que Paulo está perto de Cristo? Não. Ambos estão na mesma distância de Cristo. A única diferença de Hitler e de Paulo é que um foi alcançado pela graça, o outro não. Nós somos pecadores. Quando você olha para a cruz de Cristo, você não pode olhar para você e dizer eu sou bom. Porque somente pela graça que nós somos salvos, somente por esse sacrifício vicário na cruz do Calvário que nós somos salvos. Nós não somos merecedores de nada. Nós merecemos o inferno. Mas Deus, aprove a Deus ter misericórdia de nós. E nessa misericórdia mostrar o seu amor através da cruz. Segundo ponto, meu querido. Terceiro ponto. A cruz demonstra o amor de Deus por mim e por você. Nós precisamos entender que o amor de Deus não se baseia e não se evidencia pelas circunstâncias que eu vivo e nem pelas posses que eu tenho. Deus não me ama menos se eu estiver doente, se eu estiver em aflição, se eu estiver pobre. E Deus não me ama mais se eu estiver com dinheiro, se eu tiver uma vida equilibrada, uma vida tranquila. Essas coisas são coisas terrenas. O amor de Deus não se demonstra, não se evidencia nessas coisas. Mas onde que o amor de Deus se evidencia? Irmãos, existe um atributo de Deus que é a incompreensibilidade de Deus. Nós temos um Deus que nós não conseguimos compreender com a nossa mente. Ele nos se revelou a nós porque nós não poderíamos entendê-lo, mas ele se revelou no seu Filho, em Jesus Cristo. O próprio Deus, Filho, se fez homem, se fez carne. A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 2, diz assim, mesmo Jesus Cristo sendo Deus, todo-poderoso, santo, perfeito, eterno, autoexistente, soberano, suficiente em si mesmo, mesmo ele sendo tudo isso, ele não teve por usurpação ser como a Deus. Ele se esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós, sofrer as nossas dores, sofrer as nossas aflições, sofrer as nossas tentações.
E tudo isso ele fez por amor. Hoje você pode orar a Cristo no nome de Jesus. Com qualquer aflição que você tiver, existe um Deus que desceu a essa terra, que conhece o que você está passando, que conhece a depressão que você está passando, que conhece a ansiedade que você está com ela, que conhece o medo, que conhece a tua enfermidade, que conhece o que é sofrer, que conhece as tentações que você está sofrendo. Esse Cristo, você pode orar por ele, porque ele veio a este mundo, ele sofreu tudo isso e mais, ele foi para uma cruz, morrer uma morte humilhante por mim e por você. Romanos capítulo 5, eu não lembro o versículo, diz: Deus prova seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus se evidencia na cruz. O amor de Deus não se evidencia naquilo que eu tenho, naquilo que eu estou vivendo. O sofrimento faz parte da vida humana. Qualquer um de nós que estamos ouvindo aqui pode passar por momentos difíceis. Mas o amor de Deus, isso não significa que Deus não te ama, porque Deus provou seu amor por você na cruz do Calvário. E por último, qual que é a minha reação e a sua reação diante dessa gloriosa cruz? Só tem duas reações. A primeira é que esse evangelho, isso que foi pregado aqui, quebre as duas rótulas dos nossos joelhos e nos faça dobrar de adoração a esse Cristo maravilhoso. A nos prostrarmos diante dele, a nos humilharmos diante da potente mão poderosa de Deus e dizer: Senhor, obrigado, eu não tenho mérito nenhum. Eu jamais poderia ser salvo pelas minhas obras, mas o Senhor enviou teu Filho para morrer pelos meus pecados. E a segunda reação é: eu conheci o Evangelho. O Evangelho transformou a minha vida. Se você conheceu o Evangelho e esse Evangelho transformou a tua vida, você não vai querer isso só para você. Você vai espalhar esse amor. Você vai querer que esse Evangelho chegue aos valados, chegue aos escravizados pela droga, pela prostituição, pela bebida, pela ganância, pela corrupção. Porque você sentiu quem você era e a transformação que Deus fez na tua vida. Então você crê que isso pode acontecer na vida de outra pessoa. Você olha para uma mulher hoje com um olhar totalmente diferente. Você não vê uma mulher que você cobiça, mas você vê uma alma para Jesus. Você olha para o bêbado, você olha para o drogado, você olha para aquele que está num estado vexatório e diz: Senhor, tem condição de ser salvo, porque um dia eu fui salvo, essa pessoa também tem. Nós temos o desejo de glorificar a Deus através da nossa vida. Nós temos o desejo de amá-lo acima de todas as coisas. Nós temos o desejo de levar esperança que há em Cristo Jesus para as pessoas sem esperança. Meu irmão, quantas pessoas neste momento estão descendo à sepultura sem conhecer a Cristo? Quantas pessoas nesse momento estão sofrendo em depressão, sofrendo doença, sofrendo no hospital com medo, porque eles não têm esperança, porque a humanidade, a tendência da humanidade é lançar a esperança na riqueza, lançar a esperança na sabedoria, lançar a esperança na sua força, mas quando chega a aflição, essas esperanças caem todas por terra, e a única esperança que não desvanece é a esperança em Cristo Jesus. Então nós precisamos pregar o Evangelho para que as pessoas conheçam esse Evangelho. Esses dias eu estava vendo uma discussão na internet, uma discussão totalmente sem sentido, falando do Paulo Gustavo que morreu, falando do esse MC Kevinho que morreu, falando do irmão Lázaro que morreu, foi pro inferno, não sei o que. É discussão frívola. Meu irmão, se você tem Cristo, o único meio de sermos salvos, de morar no céu, é lançar a nossa esperança em Jesus Cristo. É como se nós chegássemos diante de Deus, escondido em Cristo, e Deus perguntar: por que você está aqui? Nós apontarmos para Cristo: por conta dele, não por minha causa. Eu não sei, eu não conheço essas pessoas,
Eu não sei onde. Eu não posso te dar a certeza, eu não posso afirmar nada. Uma coisa eu sei. Eles não são salvos porque são bonzinhos, porque fizeram boas obras. Eles não são salvos porque eles merecem. Eles são salvos pela graça. E todos aqueles que são salvos pela graça redundam em obras. Todo aquele que foi atingido pela graça de Cristo, ele anda nas boas obras que o próprio Deus criou para que andássemos nela. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Querido, compartilhe. Compartilhe para que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho. Meu irmão, não é a tua prosperidade, não é as... Sabemos que Deus cura, sabemos que Deus prospera. Mas vamos entender a última coisa aqui? Sabe por que Deus prospera? Te prospera? Sabe por que Deus, Ele cura suas feridas, cura suas doenças? Para que você use as tuas finanças, para que você use a tua saúde, para a glória do nome dEle e para o avanço do reino dEle. Não estou falando em dar oferta para Deus, não. É usar a tua vida para glorificar a Deus. É usar as tuas finanças para socorrer o necessitado. Para você ter a consciência, cara, eu não preciso desse celular de 7 mil reais, não. Eu posso comprar um celular de 3 mil reais, sobra 4 mil reais para eu poder fazer alguma coisa por alguém. É esse pensamento que todo aquele discípulo de Cristo deve ter. Jesus mesmo disse: conhecerão os que são meus discípulos quando amarem uns aos outros. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração. E muito obrigado por você ter estado conosco. Em nome de Jesus. Tenham todos uma noite abençoada para a glória do Senhor. Amém.